Sejam todos muito bem-vindos ao FigaBizCast, nosso segundo episódio, o nosso podcast que mergulha nas histórias mais inspiradoras do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Eu sou o Felipe Galotti e semanalmente, a cada episódio, nós vamos explorar histórias com a participação de empresários, personalidades, empreendedores de todos e dos mais diversos setores. Lembrando a todos de se inscrever em nosso canal, @FigaBizCast, ativar o nosso sininho e aí você é notificado toda semana quando nós tivermos novos episódios. Se você gostou do nosso episódio, gostou da nossa iniciativa, lembre-se de compartilhar e os seus feedbacks, seus comentários são sempre muito bem-vindos. Nos siga também, @Felipe Galotti e LinkedIn e Instagram, @FigaBiz. Nossos patrocinadores, que são os que nos apoiam para estar fazendo com que o FigaBizCast aconteça, IoPoint, mais que um ponto eletrônico, Xfin Advisory, soluções personalizadas para aumentar a eficiência na sua estrutura de capital, Plugin, estúdio criativo, Granter, tecnologia para fortalecer o agronegócio, Bugby, vida leve sem frescura. Lembrando a todos, acessando o site bugby.com.br, no final das suas compras, coloque o cupom FIGA10 e adquira o seu desconto. Episódio número 2, hoje, dia 20 de maio. Eu tenho um grande prazer de convidar ele para estar aqui comigo. Agradecer, porque essa nossa primeira série de episódios nós estamos fazendo todos eles aqui de dentro do escritório dele, da Granter, né? E ele que é um grande parceiro. No vasto terreno do agronegócio, onde a inovação se entrelaça com a terra cultivada, surge um visionário que transforma a agricultura com toques de tecnologia e sustentabilidade. CEO da Granter, uma empresa que brotou no coração de Santa Catarina e que, sob a sua liderança, floresceu em uma força transformadora, não apenas no setor agrícola, mas em várias outras indústrias. Ele é formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele não apenas segue as tendências, ele as define. Com a Granter, ele iniciou uma revolução sustentável na produção de alimentos, introduzindo soluções como Meu Lote, que otimiza a criação de suínos com dados em tempo real, o RSui, um sistema que rastreou mais de 22 milhões de suínos, fortalecendo a rastreabilidade e segurança alimentar. A plataforma Favo, inicialmente desenvolvida para o agronegócio, que agora transcende setores, automatizando processos e elevando a produtividade em diversas indústrias. Sua visão expansiva também levou ao desenvolvimento do RadarBov, uma inovação em rastreabilidade bovina que promete reformular o dia a dia do setor agropecuário. Durante seu mandato como diretor na vertical de agronegócios da CAT, como secretário executivo interino do NITA, fomentou a inovação, fortalecendo a agricultura familiar e delineando políticas que impactam profundamente a vida dos produtores. No episódio de hoje, nosso segundo episódio do FigaBizCast, vamos entender como que a paixão pela terra e a mestria em tecnologia podem transformar desafios globais em oportunidades sustentáveis. Descubra como esse empreendedor pode alimentar corpos, enriquecer comunidades e ainda liderar a marcha rumo a um futuro onde a tecnologia e a tradição coexistem harmoniosamente. Falando em marcha, ele que também é um motociclista como eu, Clóvis Rossi. FigaBizCast, o insight que faltava em sua rotina dos negócios. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Galotti. Obrigado primeiro pelo convite. Né? Uma honra estar aqui com você, compartilhar um pouquinho dessa história. E vamos lá, vamos para esse primeiro podcast. Vamos. Cara, eu fico muito feliz de te ter aqui como convidado, de a gente poder falar sobre a história da Granter, sobre a história do Clóvis. Mas como um amigo, né, uma pessoa que eu conheço e que eu tenho um grande carinho, motociclista como eu, apaixonado por motocicleta, mas principalmente pela pessoa que você é. E como eu comentei, nós estamos gravando esses episódios aqui diretamente da Granter,
né? E te agradecer por me oferecer o espaço, pela parceria, pela amizade. Mas, para quem está nos acompanhando, para quem está assistindo o nosso programa, eu queria que eles também conhecessem um pouquinho mais quem é o Clóvis. Quem é Clóvis Rossi? Vamos lá, Glaucio. Primeiro sobre a sala, assim, para mim é um prazer receber você, assim como para todos que me conhecem, essa é uma casa de portas abertas para os nossos parceiros. Então, isso define um pouco já dessa visão do Clóvis, né? Quem é o Clóvis? O Clóvis é um entusiasta de tecnologia, de inovação. O mundo me levou para o agro há mais de 15 anos atrás. E para você ver, né? Lá de Campos Novos, nascido em Campos Novos, já desde a época também gostando de motociclismo, né? Ficava lá na época que a internet era um recurso escasso, né? Depois da meia-noite, acesso à internet para pagar um pulso só, né? Discado. E ficava ali entre aprendendo, estudando com livro ou aquele recurso escasso da internet que se tinha. Também tirava o tempo para ver aqueles sites americanos que traziam as motos. Olha só essa moto aqui, junto com o meu saudoso primo. E, enfim, depois da jornada para Florianópolis, então Campos Novos já tinha tido, curiosamente, deixa eu me recordar, anos 2000, 2001, vivendo ali também intensamente, porque Campos Novos é uma cidade, é um celeiro, né, catarinense, já voltado para o agro, e pintou uma oportunidade lá de conhecer um pouco sobre suinocultura e já tinha umas ideias mirabolantes ali para buscar contribuir ou resolver problemas do dia a dia da operação, ainda que não estava tão próximo. Depois, vindo para Florianópolis, por uma questão de oportunidade, tive uma operação comercial lá em Campos Novos, né, com alguns clientes do comércio local, sistema para uma loja, para uma casa agropecuária, para uma autopeças, controle de estoque, frente de caixa, enfim. E quando surgiu a oportunidade em Florianópolis, fizemos uma passagem longa, né? Normalmente, e foi um emprego que eu consegui aqui. E nessa época eu fiz uma transição, eu pedi para o pessoal, eu vou precisar de 40 dias para vir para Florianópolis, porque eu preciso, não posso deixar ninguém na mão. E isso revela também um outro fator do Clóvis, é o comprometimento, né? Está aqui nos nossos valores, ditando nossos valores da Granter até hoje. Estava comprometido com aquelas pessoas, apesar de ter uma oportunidade aqui, eu vou precisar de pelo menos uns 40 dias para fazer uma passagem de bastão para uma outra empresa, de Joaçaba, ali pertinho de Campos Novos, que podia atender aquele pessoal. Assim foi feito, eu tenho o máximo respeito de todo mundo, que acabei fazendo essa transferência para outra empresa lá e vindo em busca de oportunidades em Florianópolis. Trabalhei pouco tempo aqui como funcionário, aquela dinâmica não se encaixava muito bem com o meu perfil. E aí, 11 meses depois, abrimos, junto com outras 2 pessoas, então éramos 3 sócios, montamos a Core Tecnologia, né, para resolver um problema específico, Porto de São Francisco do Sul. Carrega um controle de armazenagem, óleos lá para fazer um controle do seguro dos grãos armazenados lá para o carregamento de navio. E assim foi, fechamos um contrato, inclusive com a empresa que saímos. E, claro, a vida de empreendedor ali já se revela, já de largada. Então, se pega hoje tem fomento, né? O ecossistema, que bom, né? Graças a toda essa movimentação, tem inúmeros atores, eu não vou poder citar nenhum para não ser injusto com ninguém. E não esquecer alguém. E não esquecer alguém, porque tem muitos atores importantes no ecossistema aqui. Falar da ACAT, né? A ACAT tem a obrigação de falar porque me trouxe grandes aprendizados, mas naquela época o ecossistema, né, de inovação não era isso que a gente vê hoje, então era na raça, a coisa era mais na raça. Acabamos passando por um período ali um pouco difícil de estruturar, de repente você tinha um contrato e de repente não tinha mais, encerrou aquele contrato, aquilo lá fechou e novas oportunidades, porque a gente estava com aquela visão de desenvolvedores, né? Eu era hoje é até bonito, né? O nerd, né?
passa lá, aquele lá é nerd, é legal. Na época era esquisito, né? Aquele lá é nerd. Hoje ficou na moda. Hoje tá na moda, mas eu sou da época que aquele lá é nerd. Mas e aí, então, um viés totalmente técnico, e a gestão era, vamos pensar no negócio como algo para prosperar. Então a gente estava querendo resolver os problemas, e os problemas eram os que vinham, não era aquilo que a gente buscava. Então esse viés comercial foi um desafio grande no princípio. E sem o apoio, né? Era isso, era nós três, e o que a gente vai fazer, inexperientes. Eu imagino que isso tenha sido um desafio da jornada de muitos empreendedores também. Mas aí, logo depois a gente, através de um processo licitatório, conseguimos vencer um processo licitatório na cidade. Também não foi um processo simples. Como é que 3 jovens programadores vão vencer o processo para desenvolver o sistema? A gente tinha habilidade técnica plena, mas era sem estrutura. Felizmente o pessoal acabou confiando no nosso trabalho e saímos vencedores. Aí a gente saiu das estatísticas do Sebrae, por exemplo, que as empresas quebram quando nascentes e tal, e ali já foi possível perceber, não, a gente vai prosperar. E assim foi, a gente começou a trabalhar com os sistemas administrativos, contabilidade, escrita fiscal, controle de estoque, e a curiosidade em relação a desenvolver tecnologia, especialmente naquele universo que está sob demanda, você vai fazer um sistema de contabilidade. Quando você entra, você vai levantando requisito, vai entendendo qual é a necessidade daquele cliente. Ao final do processo, você se torna um especialista em contabilidade. Então, curioso que sou, todas as áreas onde a gente foi atuando foram áreas também de grande aprendizado. Como é que funciona isso? Então, vamos resolver o problema. Essa curiosidade virava também o alimento. Isso aqui é legal pra caramba. E eu sou entusiasta de diversos assuntos, então, desde micélios dos fungos até o multiverso, se é que ele existe. Então, as curiosidades me atraem. Então, você imagina, com a tecnologia eu tenho uma ferramenta fantástica na mão, né, para ir atrás de novas oportunidades. E a inovação, o mundo de startups, que é mais recente. Startup é uma palavra que eu fui aprender, sei lá, em 2011, 2012. Mas é isso, você pegar um desafio e tirar uma coisa de fora da caixinha, assim, como é que nós podemos resolver esse problema? E isso estimulado pela curiosidade e os aprendizados que você acaba acumulando ao longo do tempo. Uma coisa vai fomentando a outra. E se você tem espaço para isso, aí eu acho que o caminho tá formado. Juntando os valores, né? Vou pegar o primeiro lá, comprometimento. Você está comprometido com a causa. Tem alguém que traz um problema, está disposto a dispor recurso na tua mão para você ajudar a resolver o problema dele, o mínimo que você pode fazer é entregar o comprometimento e, claro, buscar o resultado que ele está esperando de você. Essa é uma visão do Clóvis, né, Galotti? Esse trabalho de entender de um mercado, né, como curioso, como entusiasta, achar uma solução, criar uma solução, a startup. E aí, no começo, tem um primeiro momento que é a core, né? Exato. Quando chega a Granter? Você falou das missões, da visão, né, que está aqui, muito bem entregue dentro do ambiente da Granter, mas como chega a Granter? Foi um estudo aprofundado que você viu que tinha mais um mercado, que tinha mais uma oportunidade, e aí a Granter veio a ser criada? Na verdade, deixa eu resgatar um pouquinho do histórico. A gente entra em 2006. No final das contas, a gente entrou em 2006 no agro, né, para resolver desafios da área técnica do órgão de defesa aqui do Estado. E éramos em 3 sócios, então eu assumi aquela frente do agro, os demais sócios ficaram naquela questão, no restante do projeto, que era toda a área meio da empresa. E não deu uma semana, já me apaixonei pelo negócio, então houve de certa maneira um resgate por aquele Clóvis lá de Campos Novos, que estava lá no meio do agro. Então agora eu estava com uma grande oportunidade na mão, né? Então resolvemos, fizeram a primeira guia de trânsito animal digital do país, foi feita aqui, né? Claro que também por demanda do Estado, a gente não era o
o gerador do negócio, né? O negócio de terceiro, Sim, que é do demandado, Estado. Mas demandado. Envolvidos nessa primeira operação. E acabamos criando aquilo lá. E ali eu acabei conhecendo atores da agroindústria também. Ótimas pessoas, da qual eu também tirei grandes aprendizados. Essa relação da confiança, do fio do bigode, do agro, né? E aí a gente se identifica bastante com isso. E você vai lá, traz, entrega, resolve os problemas. E aí acabamos, em 2008, entrando para... Enquanto isso a gente estava na iniciativa pública, né? Resolvendo problemas de órgão de Estado. Passamos a interagir com a agroindústria e o próprio partido da indústria. Mas olha só, lá tem gente que consegue resolver e resolve bem as coisas. E aí conseguimos entrar com negócios diretamente com a agroindústria. Hoje temos a Aurora Alimentos, Pamplona Alimentos como clientes, né? Não, aí inicialmente Santa Catarina, depois a gente expandiu Rio Grande do Sul, Paraná, e agora estamos com novos horizontes. Em 2008, também provocados aí pela agroindústria, para desenvolver o sistema, né, a plataforma de rastreabilidade de bovinos do estado de Santa Catarina, né, hoje 4,5 milhões de bovinos individualmente rastreados. Processo todo desenvolvido, coordenado, digamos assim, pela Granter, falando de tecnologia. E depois a indústria vem e diz, nós estamos com um desafio para atender o protocolo europeu, né, relacionado à exportação de suínos, desafiados novamente, vamos ver como é que funciona isso. Tive a oportunidade de também ir para a Europa, conhecer os protocolos em loco, né, minha primeira viagem internacional, meu Deus, olha só que legal, e ainda mais fazendo parte de uma missão do Estado, foi um negócio, grandes aprendizados também, uma experiência incrível. E no retorno dos bom, agora eu sei o que fazer e eu sei o que eles querem, eu sei o que eles precisam. E assim surgiu o RSUI, Plataforma de Rastreabilidade de Suínos, que hoje já mais de 22 bilhões de suínos já passaram por ali, rastreados com todo histórico, assim, para você ter uma ideia de um container ou de uma nota fiscal de expedição para exportação, a gente consegue resgatar toda a história pregressa até saber de onde vem aquele animal, que tipo de ração ele consumiu, que tipo de medicamento foi inserido lá, todo o controle para garantir, no final das contas, a segurança dos alimentos e, no final das contas, contribuindo com a segurança alimentar. Eu fico imaginando a base de dados que vocês têm hoje, porque imagina 22 milhões de suínos e aí tem o bovino, imagina a quantidade de informação relevante que vocês hoje têm na Granter, né, prestando serviço para outras empresas, mas como que tu analisa isso? Como é que tu faz essa análise de entender, poxa, eu tenho uma base aqui que ela pode ser importante e servir para inúmeras outras oportunidades, né? Tem. É um oráculo de informação ali, né? Se você simplesmente... Por muito tempo, os sistemas eram para coleta de dados, mas o que se fazia com isso? E hoje, a gente já usa isso em favor das estratégias de Estado, em favor das estratégias de mercado, junto com nossos clientes. Então, sim, através de cruzamento de dados, né? Mas se isso... E aí aquele espaço criativo que a gente busca fomentar também. Então, se tem essa condição aqui, aquela condição lá, então isso aqui. Não tão simples, né? Quanto 2 passos, mas a gente consegue extrair bastante informação, gerando insights aí para nossos clientes. Com a rastreabilidade, então, segue. 2012, então, vem o convite até o Everton, era o da Agrinis. Da Agrinis. Era o diretor da Vertical do Agronegócio. Num dia bem feliz ali, ele me convidou para assumir a diretoria da Vertical de Agro. E agradeço, obviamente, ao Everton também, um grande também aprendizado com o Everton nessa jornada. E passei 6 anos na diretoria da Vertical na época Vertical do Agronegócio da CAT, hoje a GTEC. E ali eu me inseri naquele ecossistema e startups nascentes e aquele mundo, e conhecendo outras empresas, outras iniciativas. Que mundo fantástico você está num ecossistema de inovação. E aí aquela veia de inovação, eu vou
Estou seguindo no contexto aqui para te explicar de onde é que surgiu a Granter. Nesse meio, por 6 anos do meio de inovação, diretoria do vertical, interação com outros empreendedores voltados aí para o agronegócio, aquilo desperta também aquela chama. Bom, a gente está entregando aqui sistemas tradicionais, e aquela experiência me fomentou, me despertou uma prospecção, uma projeção maior para disponibilidade maior para assumir mais riscos. Né? Não que não tivesse assumido até então como empreendedor, mas ali chegou um momento que está na hora da gente assumir mais riscos. Indo em 2014 ali fazer a rastreabilidade individual já com chip, RFID, a época RFID vai resolver o problema do mundo, né? Mas tudo tem o seu tempo de maturação, e em um projeto acabei visitando várias propriedades, 29 propriedades, aplicamos chip lá em 7 mil suínos, e na ida a indústria, sempre muito parceira, fornecia lá, o veterinário vai junto contigo, vai te levar, mas às vezes na volta, cara, eu não vou voltar contigo, deixa eu voltar com o motorista lá, quero voltar com o caminhoneiro. Então eu chegava ali e disse, mas como é que é o teu dia a dia? E o bloquinho lá, como é que é isso? Como é que é aquilo? Isso aqui, como é que é? Quanto desafio, quanta oportunidade ainda tem no campo para a inserção de novas tecnologias. É um espaço de inovação incrível. Então eu já naquele meio de inovação, uma empresa de tecnologia, o desafio latente, a gente está aqui, o negócio está... Como é que a gente vai gerar valor disso aqui? Claro que daí depois tem todos os desafios comerciais, modelo de negócio, enfim. E aí, junto com os demais sócios, pessoal, nós precisamos resolver. Questão de logística, época aqui tem um problema, aqui tem outro. E num dado momento, os demais sócios estavam também voltados bastante para a operação. Quem estava lá na ACAT interagindo com os outros empreendedores era o Clóvis. Então aquilo ali acabou, e faz parte, né? As curvas, né? O distanciamento das curvas da vida faz parte, são meus amigos até hoje. E em 2016 ali encerramos a jornada da sociedade. Né? É claro, teve um processo ali, uma discussão, como é que a gente vai fazer isso. Num primeiro momento eu estava pensando inclusive a sair da Core e montar meu próprio negócio. Mas aí, 3 meses depois de negociação, acabei adquirindo a participação dos demais sócios, e aí que surge a Granter. Né? Inclusive, um aprendizado dessa jornada toda, éramos 3 sócios, 33,33333% de cada sócio. Eu não sei se aquilo estava exatamente errado, mas hoje eu faria diferente. Né? Ao montar uma sociedade, 50-50, 30-30-30, não faça igual. É o meu aprendizado. Eu não faria novamente assim. Nem que seja 1% a mais para o outro, porque daí a palavra final vai estar com quem no final das contas tem um percentual a mais. Alguém acaba tendo um voto de Minerva, tem que ter. E isso faz a diferença. Acaba fazendo a diferença. Em algumas situações, a gente se deparou que a gente não conseguia entrar num consenso e ninguém tinha esse poder de mando. Não, vai fazer assim porque eu decidi. E algumas ideias acabavam ficando naquela... Não era nem o não e nem o sim, e fica naquela lenga-lenga. Então isso acabou, em certa medida, prejudicando o negócio. E não é o fato do poder, né? Eu sei que tu usou só o termo, mas não é o fato do poder, e nem sim ou não, mas é que tem algumas oportunidades que, infelizmente ou felizmente, tem que alguém puxar a rédea e assumir o risco. E aí, quando você tem alguém com um percentual minimamente, mas maior, se ele é o cara que está à frente e tem esse poder de decisão, ele pode ser o responsável por dizer sim, e aí todo mundo vai ter que abraçar e assumir o risco, ou até mesmo o cara que, com a análise e o poder de decisão, pessoal, acho que não é por aí, o meu voto é não. Né? Então, entendo quando tu fala isso, porque senão fica uma coisa, se divide a empresa igualmente para que não tenha uma briga, mas na hora das decisões aquela divisão correta pode prejudicar. Exato. Ou se cria uma estratégia, porque
você toma a decisão, enfim. Mas tem que ter alguém que possa mas dizer o sim ou não, final e tomar a decisão pelo grupo. Esse consenso, pelo menos, do voto de Minerva, que não seja pelo percentual, então, mas o consenso do voto de Minerva precisa existir, do contrário, vai acontecer alguns momentos que a decisão, infelizmente, deixa de ser tomada. E é isso, é decisão não tomada, né? Pelo sim ou pelo não. E aí a coisa acaba não acontecendo, né? Isso, de certa maneira, então, claro que a jornada não foi negativa, deu certo, e deu certo por 15 anos. Foi muito bom, né? Trouxe grandes aprendizados, bons amigos, vou levar para o resto da vida. E aí, então, 2000, eu estava à frente da tecnologia, né, do desenvolvimento, assim, as tecnologias vai ser essa. A gente também tinha alguns embates, mas nisso a gente acabava entrando em consenso, pois ambos vinham, né? O cordão umbilical estava com a tecnologia. E aí eu me coloquei num outro desafio. Então agora, não mais o Clovinho, né, da tecnologia, agora o Clóvis, o CEO da empresa ou da administração. E nisso eu já tinha trilhado a jornada aí de cursar administração, porque eu estava à frente da empresa também, junto com os demais, mas era o conhecimento que eu não tinha, né? Eu tinha o técnico, então fui cursar administração, acabei me formando na UFSC, me trouxe grandes aprendizados também. E aí, aqui eu tenho que agradecer também que a minha ex-esposa Karine sempre me ajudou. Vamos fazer, ela fez junto comigo. E então, às vezes, dava uma fraquejada, tá difícil, não sei o que. Daí, nesse momento, ela estava bem, então me puxava. De vez em quando, ela dava uma fraquejada, não, vamos fazer. Então, saía do trabalho, estudava, então sempre bastante dedicação. Sempre foi uma grande parceira nesse sentido também. E aí chegou em 2017, a aquisição da participação na empresa, então teve um ano, não balança o barco, né? Estava no barco ali, a água transbordando, teve o processo da aquisição. Não foi algo trivial também. Então, um ano segurando as pontas para conseguir honrar com a aquisição, com os pagamentos. Mas já nisso pensando, o que eu vou fazer agora ano que vem, que foi 2018. Então, até ali ainda era core tecnologia, não mexia nada disso, mas workshop de inovação com a empresa, deixei entender o mercado aqui, deixei entender isso aqui, acabei interagindo mais ativamente com a agroindústria. 2018, transição, marca Granter, que vem do verbo to grant, do inglês, né? Finalização é R, fazedor. O to grant é o conceder, empoderar, então a gente tem e nasce já com essa atribuição de empoderar o cliente através do que a gente faz, do cliente e de tecnologia. E aí começamos a jornada. Então, através de um workshop de inovação, no Pamplona, abriu espaço para a gente. Como é que funciona isso aqui lá no campo? Qual é o desafio que você tem? Surgiu dali o Meu Lote. A nossa plataforma de gestão da suinocultura na fase de terminação. E ali teve uma curiosidade, né? O pessoal acaba pensando, criou a solução e colocou, tá pronto. É um processo de construção que você vai aprendendo durante o processo. Então criamos primeiro uma versão do aplicativo produtor e uma versão da plataforma, mas nisso o que a gente viu, nós vamos entregar um aplicativo produtor, como é que a gente vai engajar o produtor? Então a gente fala que desafio de tecnologia, hoje crianças estão aí com o celular na mão e tal. Ela falava, o produtor vai usar, não vai usar? Usa, né? Também devemos, enquanto empresas do agro, muitas redes sociais, né? O smartphone e tal, de repente redes sociais, WhatsApp, manda um zap, ou Facebook, então o produtor já estava ali inserido. Como é que ele não vai usar? Talvez em alguns casos ele, talvez até olhando para o lado mais difícil, mas talvez tu deve ter encontrado casos do cara às vezes não ter o acesso à internet. Isso sempre foi um desafio também. Pois é, porque está no campo, está numa área que não tem cobertura. Isso é uma coisa que quando tu desenvolve um aplicativo, tu pensa, mas e o cara que não tem acesso à internet? Que parece uma coisa que, todo mundo tem. Não. Depende de onde tiver. Santa Catarina é ainda bem servido nesse sentido, né? Tem uma boa capilaridade.
Mas aí o primeiro desafio é offline, né? Tem que ser. Então, e o offline, hoje eles falam assim, aplicativo offline, parece algo trivial. Não é, né? E aí, aplicativo, daí começa a vir o Samsung, o Motorola, o iPhone, a versão do Android, eu não sei o que. E é uma briga também grande sempre com essas Android, Google, né? Android e Apple, é uma briga gigantesca, porque eles estão lá para fornecer performance da bateria, né? O dono do celular é o protagonista ali, né? Então, se você coloca recursos que consomem demasiada, que consomem muita bateria, o próprio sistema operacional começa a cortar. Então, são coisas que a gente não vê no dia a dia numa plataforma web, que você ali desenvolve, disponibiliza. Pronto, agora depois da fala do Clóvis, todo mundo vai dizer que a culpa do iPhone durar pouca bateria não é da Apple, a culpa é dos aplicativos que o cara fazem para consumir. A gente até tenta, mas eles fazem o trabalho deles muito bem. Mas, enfim, então tem desafios, né? Fazendo um resgate, quando a internet era um desafio, ainda com os sistemas desktop, o desafio é o mesmo, né? Era ambiente offline, depois como é que sincroniza, manda dados, passa disquete ou pendrive. Hoje tem internet que em algum momento ele vai ter, ou no final do dia, né? Mas ele segue sendo um desafio. O aplicativo offline é um desafio. Quem se propõe a desenvolver aplicativo para o campo, ele tem que estar ciente disso que offline, né? Offline first, entregar lá, o aplicativo tem que funcionar prioritariamente sem acesso à internet e de alguma maneira, assim que ele tiver acesso à internet, essas informações coletadas no campo têm que vir. Mas curiosidade ainda da época do meu lote, que experiência incrível foi. Pois ao chegar numa propriedade, ou ele tinha, em alguns lugares, muitos lugares, aliás, tinha acesso à internet na casa dele, ainda que é rádio, uma qualidade de sinal baixa, mas tinha. Então no sofá dele ele podia ter o WhatsApp e tal, mas para fazer um pedido de ração e tal era por telefone. O que ele não tinha era telefone. Então como é que ele fazia? Ou ele subia lá no morro, onde tinha um pouco de sinal de telefone, ele ligava, estou precisando de ração pro dia tal. Ou subia, né, às vezes até no silo, em cima do silo até pega o sinal um pouco melhor. E aí observando, mas ele tem internet em casa, né? Poderia fazer por WhatsApp. O WhatsApp é ótimo para agilizar a comunicação, mas para organizar a comunicação é desafiador, né? Então, a não ser que você se revista de outras tecnologias que consumam aquele dado e organize na sua plataforma. Ficar só WhatsApp com WhatsApp, a organização está comprometida. E aí a gente desenvolveu o aplicativo então para o produtor fazer o pedido. Como é que a gente ia engajar o produtor? Pedir ração é algo recorrente. E aí então colocamos o pedido de ração como a coisa mais importante do aplicativo, o pedido. Então ele começa fazendo o aplicativo, chegava na fábrica de ração, vou contar o caminho feliz que deveria ser, né? Chega na nossa plataforma, vai para a fábrica de ração, confirma, chega o produtor, pedido confirmado, substituindo totalmente aquela ligação que ele fazia, senha tal, não sei. E aí, o que aconteceu que foi diferente? Nós resolvemos, vamos fazer o pedido de ração por uma limitação de recurso, né? Recurso sempre é limitado e a demanda é infinita. Então, vamos fazer o aplicativo, ele faz o pedido de ração e a integração. A integração a gente faz depois. Tá, mas ele vai fazer pedido? Como é que a gente faz? Então, ele fazia o pedido, tinha a nossa equipe aqui, recebia o pedido e nós ligávamos para a fábrica, pedido do produtor tal. Produtor tal, fábrica de ração, não, beleza, está anotado aqui, o pedido é tal. Inseria no sistema e o sistema respondia para o aplicativo. Então, para o produtor, nossa, faz o pedido e já cai na fábrica de ração. Na verdade, nós estávamos aqui se quebrando para fazer a integração humana, né? Não era nem do sistema. Aí passa o seguinte, sim, aí beleza, fechou o modelo, a ideia, deu tudo certo, então agora a gente vai fazer a integração com a fábrica de ração. Hoje todo o processo automatizado, sai o caminhão da fábrica de ração, pesa, seu pedido saiu para entrega. Então antes era assim, vai sexta-feira, que horas? Vai depender da logística e tal. Então às vezes ele ficava preso na casa dele, na sexta-feira, esperando o caminhão da ração, que poderia ser 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. E assim a gente conseguia entregar a informação no momento dele. Poderia ir no vizinho, tomar o chimarrão dele,
opa, plim, né? Tá chegando, Ele já sabe volto. que 40 minutos vai ser o tempo do caminhão chegar até na casa dele. E hoje todo esse processo automatizado com o meu lote. E aí é claro que depois da esteira disso a gente traz os dados zootécnicos, mortalidade, uso de medicamento, enfim, consumo de ração. A solução, então, criada hoje tem aplicabilidade para N outras funções. Dentro dessa questão da produção de lotes de suínos. Não só o pedido de ração. E esse foi um processo desses workshops de inovação que a gente fez junto com o Pamplona. Hoje tem mais clientes. E então isso 2019, né? A gente começa essa operação. E em 2020, a gente trabalhando também junto com o ICASA, que é um grande parceiro nosso, que é o Instituto Catarinense de Sanidade Animal, sempre com viés de inovação. A gente não é uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento sob demanda, né? O que a gente pode fazer de inovação para a defesa também agropecuária. Daí criamos um projeto junto com eles, batizado inclusive pela SIDASC, lá de Inova Defesa Santa Catarina. E ali várias ideias, né? Como é que a gente vai fazer isso, os desafios. E uma época aí de pandemia, 2020, já final. Eu ia falar, 2020, estamos chegando na pandemia. E curiosidade à parte, então, tecnologia e tal, estava vindo uma vertente startup e tal. Pandemia, então, aquilo lá potencializou. Muitas empresas foram alavancadas pela necessidade maior de comunicação, de digitalizar os processos, né? Sendo que o contato humano pensa no campo, como é que é isso, enfim, e ter as informações coletadas de maneiras mais criativas do que aquela de pegar um papel, trazer informação, enfim. E no universo de coleta de dados é muito grande, né? Chega o Ministério da Agricultura, vamos ter mais uma normativa aqui que precisa de tal informação. Uma semana depois, outra informação. Então, um mundo muito dinâmico na forma de coleta de dados. E dentro desse processo do projeto Inova Defesa surge a plataforma, primeiro, da SIDASC, que é o Conecta SIDASC. É uma plataforma no-code, dinâmica, que quem constrói o sistema é o próprio gestor. Eu preciso criar uma nova tela de sistema, ele passa a criar aquela tela de sistema, seu modelo de impressão ou relatório, a análise disso. E, claro, dentro das negociações, entendendo também, são oportunidades. Cara, isso aqui é um produto comercial. Aí a gente encapsula, hoje é o Favo. Da Granter, que a gente Favo, tem... Eu tive a oportunidade de conversar contigo sobre o Favo e, né, para mim, um negócio super prático, simples, mas com uma função e com uma aplicabilidade absurda. Eu fiquei impressionado quando tu me apresentou e acho que é um produto que tem um futuro gigante. Assim seja, a gente está trabalhando nisso. Nós temos cases incríveis ali junto, em parceria com o Estado, mais de 16 mil usuários já na plataforma, considerando o Estado, né? Está licenciada para o Estado a plataforma, então, teoricamente, aquela lá é deles, eles exploram isso, né? Da maneira que bem entender, exceto comercialmente, pois essa fica com os direitos aí da Granter, porque quando a gente entendeu, cara, isso aqui é uma plataforma que a gente pode entregar valor não só aqui, a gente pode gerar valor para muitas outras empresas, inclusive para o agro, daí com o aplicativo. A necessidade ali foi uma escola, né? Precisa coletar dado no campo sem internet. Falando disso que tu comentou agora, eu estava pensando aqui, tu falou, a necessidade foi uma escola. Não quero que ninguém entenda errado a minha pergunta. A pandemia, no meu entendimento, tem o seu lado negativo, não é o mérito, não quero entrar nesse assunto, mas eu vejo que tem um aprendizado, né? Esquecendo o lado triste da pandemia, mas eu vejo que a pandemia ela trouxe um aprendizado muito grande para todo mundo. Quando você fala de agro, você começou dizendo, né, a dificuldade do meu lote de falar com aquele produtor, porque o cara muitas vezes tinha uma internet em casa, mas não tinha um telefone. Tu acha que a pandemia, nesse ponto, fez com que o produtor rural, com que aquele cara que não tinha o costume do dia a dia de usar a tecnologia, porque ele ainda tinha vamos lá, antes da pandemia,
eu ainda tinha um vendedor de pastinha indo lá e dizer, o senhor quer mais ração? Estou aqui para lhe atender. Na pandemia, esse cara ficou meio que proibido de fazer isso. O contato entre as pessoas acabou, parou, foi obrigado a parar. Essa ausência do contato e esse problema que foi provocado ajuda, né? Vocês, não sei se já pararam para olhar isso, mas ajudou no sentido do produtor dizer assim, bom, agora eu não posso mais fazer diferente, porque o vendedor não vai mais vir aqui. Não é porque ele não quer, ele não pode. E aí, pós-pandemia, né, tem essa sensação de que o produtor agora está mais tecnológico, porque ele acabou tendo que aprender a viver isso, né? Foi forçado, mas teve. Sente isso? Vamos lá, os produtores foram forçados. Né? Então, aquela tete a tete que é muito valorizado e segue sendo valorizado. Né? Vem cá, tete a tete. Não tem como substituir o presencial, mas também não dá para negligenciar as facilidades que o mundo digital traz. Vai fazer um pedido, estou precisando de alguma coisa, manda um zap, né? E eu vejo que acelerou o processo. Né? Eu acho que é um processo que fatalmente iria acontecer, essa digitalização, mas a pandemia acabou acelerando esse processo. E hoje vejo que o melhor dos mundos são os dois. Né? Quando tem a presença, né, física do vendedor, do representante ou do técnico, ótimo, porque daí ali também tem outras nuances que não vêm na comunicação. Né? Ele pega isso lá presencialmente. Mas a facilidade que traz a comunicação, aí sim, o mundo digital foi acelerado e trouxe sim benefícios. O Favo, no final das contas, talvez seja esse melhor do mundo que você fala, né? Porque ele é uma plataforma, mas que precisa que alguém a alimente. Então hoje, o melhor do mundo, eu tenho a pessoa que pode chegar lá no presencial para bater um papo, e aquele papo, aquela conversa, aquele entendimento, a informação que é gerada daquela aproximação, você consegue jogar dentro do Favo. É uma análise bem simples, mas até para quem está nos assistindo entender o que é o Favo. Né? Porque o Favo ele não é uma plataforma para a Granter. Ele é uma plataforma da Granter para o mercado. Então, a pessoa que está nos acompanhando, que está ali querendo entender um pouco do que eu estou dizendo da Favo, o que você está falando da Favo, entender que assim, eu tenho o meu negócio, eu tenho um exemplo simples, eu tenho uma equipe de representante comercial e eu preciso de dados para monitorar esses caras, para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão conversando, falando, entregando, e aí eu tenho como, através do Favo, entregar na mão de cada um dos meus representantes e dizer, alimento isso aqui, e aí o gestor consegue ter um relatório todo customizado, modelado para a necessidade dele, não é uma plataforma engessada. Não, na verdade, vamos lá, Favo, aqui na Granter, a Granter, como é que é aquela expressão, a casa de ferreiro, espeto de pau? Na verdade, aqui na Granter, a casa de ferreiro e o espeto de ferro, porque a gente usa o Favo nos processos internos aqui da Granter também, porque é uma plataforma dinâmica, você cria um formulário RH, né? Precisa fazer uma coleta de dados com os colaboradores, hoje todos espalhados também, com home office, enfim. Sim. Põe no Favo, vai lá e registra o pedido, um pedido de reembolso, o que for, põe no Favo. Né? Até tem clientes lá que a gente já pegou, faz um Favo aí para mim, né? Que vai precisar de mais já fez lá? Faz um Favo aí para mim, quer mais uma tela de sistema e aquilo cresce exponencialmente, né? Porque a gente entra numa empresa, ela começa a ver oportunidades em outras áreas que ela pode usar a mesma plataforma, né? Então potencializando o uso da plataforma dentro dos clientes. Mas uma outra questão também, Galotti, em relação ao produtor e o uso do WhatsApp, como aproximou, né? Porque teve um movimento que a gente observou lá atrás, o filho vai para a cidade estudar, e eu acho que isso acabou ajudando bastante, porque mesmo o filho estando na cidade estudando, antes era o quê? Via o filho no final de semana ou ligava, né? Um telefone fixo, coisa do tipo, tinha horário, ou o celular, que era uma ligação cara, né?
E com o WhatsApp ele é... Ô, Nenê, como é que tá hoje de manhã? Aquele famoso bom dia do WhatsApp, né? Bom dia, como é que tá? Então, essa história do Nenê tá na cidade e ele... Claro, depois ele cresce, mas então isso inseriu, no meu ponto de vista, diretamente o produtor nessa inclusão digital, acabou favorecendo ao produtor. Visitando e conhecendo aí os produtores rurais do estado de Santa Catarina, que é onde eu tive a oportunidade de fazer isso, tem produtor aí que às vezes você visita o ambiente dele, a área rural dele, e você fica impressionado com o nível de tecnologia que tem hoje numa granja. É incrível, né? E às vezes a gente não se dá conta, o agro virou, né, uma referência. É um setor forte pra caramba, é um setor... Né, eu já fiz esse comentário outras vezes e acho que o Brasil sobreviveu. Até no nosso episódio de estreia, conversando com o Carlos Marim, que também é do agro, né, a gente entrou nesse assunto e eu repito, eu acho que o Brasil sobreviveu à pandemia porque a gente tem um agro forte, a gente tem um agro, a gente alimentou o mundo todo, né, mas é bacana ver que a gente está à frente de muitos outros países nessa linha, mas a inovação, a tecnologia que está sendo empregada hoje, né, nessas áreas rurais, que esses produtores rurais estão consumindo, é um negócio de fora de série. Né? E a Granter, como vocês mesmos dizem, né, na história da Granter, para fortalecer o agronegócio. Né? Então, assim, tudo que você está falando e apresentando, Clóvis, eu fico entendendo que tem esse vínculo, tem esse envolvimento com o fortalecimento do agro. Então a Granter hoje, por mais que a gente, né, tem bastidores, a gente conversou um pouco e tal, e eu sei que tem outros setores, mas o agro é o teu carro-chefe. Sim, sim. Né? Ele é a tua referência. Né? Falamos de Radarbov, falamos de meu lote. Radarbov não chegamos lá? Não, radar não, desculpa. Vamos falar então. Vamos entender o Radarbov, o caminho, continua a jornada. Do Favo, nós tivemos então a gente começa no agro porque o offline. Offline é a dor, né? Como é que traz essas informações? E a gente conseguiu atender muito bem o agro. Então a gente começou onde era mais difícil. Agora nos outros setores, então a gente começou a setorizar, tem clientes que começaram a vir até a Granter de outros segmentos, mas isso aqui faz sentido também para outro segmento, imobiliária, ervateira, porque a coleta de dados e rastreabilidade, que também é o nosso carro-chefe, digamos, nosso know-how, né, com rastreabilidade, animal, pelo menos. Então, apesar de que no caso de ervateira não é, mas temos um cliente de ervateira que faz o processo de rastreabilidade dos talhões e tal para gerar evidência no caso de exportação para a Europa, para atender os requisitos, auditoria e tal, e tem funcionado muito bem também. Então a gente acabou segmentando o Favo, entendemos que faz sentido, né, não só no universo agro, e outros setores a gente está começando a atuar também com a plataforma, pois acaba atendendo. A gente está há 3 anos, vamos lá, começa em 2020, final de 2020, com a construção da plataforma. Estamos em 2024, 3 anos e pouco. E olha, muito desafio e muito trabalho. Bastante trabalho, a equipe é altamente comprometida e a gente está conseguindo entregar resultados incríveis aí para os clientes, para o Estado, né? E com bastante orgulho nesse sentido. E aí eis que surge um movimento. O Brasil tem essa questão do desafio ambiental, muito se coloca na mesa, sei lá, o desmatamento, o que for, como qualquer grupo, você vai analisar qualquer grupo, isso no meu ponto de vista, né? A maioria do bem faz certo, né? O que aparece no noticiário, coisa do tipo, fez uma coisa errada, aquele ele é extrapolado para o resto, mas na verdade a maioria, no meu ponto de vista, do bem. Eu penso assim também, acho que os bons pagam pelos maus, mas se evidencia muito os maus. Uma das ideias, um dos objetivos do podcast, e eu já comentei isso, é também isso.
Eu conheço o Clóvis há um bom tempo. Eu sabia que o Clóvis trabalhava com tecnologia, eu sabia que o Clóvis trabalhava com tecnologia para o agro, mas eu nunca tinha entendido o que é a Granter. E quando a gente senta para conversar contigo e tu começa a falar, primeiro brilha o teu olho de uma maneira absurda. E segundo, você começa a escutar e você fala, porra, será que todo mundo sabe que isso existe? Será que todo mundo sabe que aqui em Florianópolis, de Santa Catarina, tem uma empresa que está fazendo tudo isso? Né? E mesmo caso semana passada do episódio do Carlos Marim, também um empresário, porra, com uma história maravilhosa. Será que as pessoas estão sabendo? Então, é dar espaço, é dar visão e dar visibilidade para os bons, né? Para as pessoas que estão fazendo. Você falou, poxa, a equipe é dedicada, a equipe dedicada, ela nada mais é do que um espelho do líder, né? E eu tô aqui esses dias que a gente está aqui gravando e tal, e cara, você é o primeiro a chegar, o último a sair, e sem demérito nenhum a tua equipe, não é isso? Até porque tu vive esse modelo de negócio do mundo moderno, do conceito de startup, né? Tua equipe, tu tem gente trabalhando hoje no Maranhão. Tem no Maranhão. Né? Então, assim, é uma linha de trabalho bem moderna, bem inovadora, mas a turma tem uma paixão, os que eu tive a oportunidade de conhecer aqui durante esse período, uma paixão pelo que eles fazem, que a gente vê que é a mesma paixão do Clóvis. Né? Desculpa interromper, mas eu queria registrar e deixar isso registrado, mas seguimos aí a jornada que a gente está. É que tem um negócio que eu compartilho muito com todo o time, que é o propósito, né? Gerar riqueza, e eu não perco a oportunidade de mostrar de maneiras diferentes como é que a gente gera riqueza. Tem uma coisa da empresa em si, né? Gerar emprego, gerar renda, né? Fazer parte da razão social, né? De existir aqui. Mas o que a gente faz enquanto time gera um impacto lá na ponta. Um produtor diz, qual é o impacto que a gente está gerando? Né? Está gerando riqueza. Né? Vocês trazem a solução, melhoram a vida do cara, dão mais qualidade de vida, ele automaticamente reduz custo, ele automaticamente aumenta a margem, maior o ganho, uma vida melhor. Então, uma plataforma, uma empresa, tecnologia que tem uma cadeia toda, que ela é responsável pelo bem-estar. E aí, esse mesmo produtor, para a gente entender até a distância que isso atinge, esse mesmo produtor que, ao se beneficiar da tecnologia da Granter, ao se beneficiar de toda essa oportunidade que está sendo dado para ele, onde ele melhora o custo dele, onde ele aumenta o ganho dele, onde ele consegue também resolver a vida dele, o consumidor final novamente impactado, porque cadeia, né? Vem desde a empresa de tecnologia que fornece esse ambiente, o cara que é beneficiado e ele, por consequência, beneficia o cidadão que está em casa nos assistindo e que vai no supermercado comprar o produto. Então, no final, o Clóvis, CEO da Granter, ele hoje senta na cadeira dele e ele sabe que na hora que ele starta o dia dele, ele está impactando e ele volta lá porque te impacta de novo. Sim. Né? É muito legal ver isso. Retroalimenta, gera outras oportunidades, outros desafios, e a gente vai continuando com esse propósito, né? Sempre isso em mente. O que a gente pode gerar? Como é que a gente gera valor? Né? Como é que a gente gera riqueza acima de valor? E não é só gerar lucro, né? Na administração isso me causou estranheza. O objetivo da empresa é gerar lucro para os sócios. Sim, faz sentido, né? Até porque aquela predisposição de risco de alguma maneira vai sendo recompensada, mas ao gerar riqueza me conecta mais com o empreendedor Clóvis, né? Que é mais amplo do que isso. Precisa gerar lucro para gerar riqueza, tudo bem, mas você gerar riqueza, você pega, ainda que você impacte um pouquinho lá, mas consegue impactar como uma ração na suinocultura. É tanta ração consumida para a engorda dos suínos que na quarta decimal você mexe um pouquinho, lá no final dá um impacto grande. Então, se a gente faz isso em todas as pontas que a gente atua, no final a gente tem um impacto grande no mercado. Né?
retomando aqui com o raciocínio a maioria do bem, a maioria faz certo. Então, nesse movimento, por ter aí 16 anos com o dia a dia de rastreabilidade, o que acontece no campo, produtor, falando de bovinocultura, muito, que escola também, nesses 16 anos aí, e vendo também esse movimento, né, ambiental, legislação europeia sendo cada vez mais severa. Eles colocam, não é que a legislação europeia é pro Brasil, né? Isso aí, às vezes até eu pequei já com essa visão. Eles colocam a legislação europeia na Europa. Pronto. Se a gente não atende aquele requisito, o trader não vai conseguir comprar da gente. Porque aquele trader que está levando lá para dentro tem que atender o mínimo àquela legislação. É uma questão de equidade ali, né? Porque a gente tem que reconhecer, o produtor de lá também está sendo desafiado. Então, com a nova legislação europeia, então a régua sobe. No sentido de você, você faz bem, então mostre. E esse eu acho que é o desafio da Granter também no momento atual. A gente segue com o Favo, com o Conecta Cidades, que é incrível o projeto com esse time todo, né, com os clientes. E agora mais uma aí que é o Radar Bov, que a gente está buscando. Fazemos bem, então vamos mostrar que a gente faz bem. E esse vai ser o nosso papel, né? Gerar evidência do quanto o produtor brasileiro faz a coisa certa. E pronto, porque a maioria faz. E aqueles que, por falta de conhecimento, ainda não o fazem, a gente vai ter um papel, né? Claro que não é só a Granter, isso é em cadeia, né? Tem as empresas, tem outros atores. Em tudo que eu estou falando aqui, nunca foi só a Granter. E aí esses outros atores também vão conseguir levar conhecimento para esses que ainda não estão nessa... Vou falar ignorância, mas a palavra às vezes ela é mal interpretada, né? A falta daquele conhecimento específico, a gente levar até eles para, olha só, isso aqui funciona assim, né? Não é porque ele é do mal, é porque ainda não tem ciência de como ele pode melhorar a produção dele. E por fim, lá no final, se a gente está se propondo a gerar evidência de todo o processo, a gente vai contribuir completamente com aquele que faz bem. Ajudar aquele que está nessa camada que precisa aprender como fazer e junto com isso gerar evidência inclusive da jornada de aprendizado dele, né? E por fim, se aquele que faz errado vai ter evidência que ele fez errado. E aí os órgãos competentes podem atuar em cima disso, mas certamente o nosso futuro aí vai revelar, a gente vai ter dados para poder evidenciar, o erro é esse aqui, gente, quem acaba burlando é insignificante dentro do todo. E a notícia que acaba ganhando visibilidade, a mídia, enfim. Faz sentido até, porque aquilo lá vira um caso que a partir daquele desafio você leva para o resto, né? A mídia que é evidenciada, ela às vezes tem o seu papel importante também, porque aquela evidência e aquele holofote que é dado, ele vem também com um objetivo de ajuste. Peraí. Se estão evidenciando é porque existe. Não quer dizer que é 100% assim. Mas se existir um percentual que não é, vamos tentar corrigir. Evidenciou, entra, corrige. E como tu está falando, todo mundo é beneficiado. É beneficiado o cara que não faz porque não tem acesso. É beneficiado o cara que não faz porque não quer, mas você vai dar a oportunidade. E o que está seguindo a risca, ele vai ser beneficiado, porque começa a se desenhar uma cadeia, começa a se desenhar um processo similar, né? A gente falando de exigências para fora do país, essas exigências têm que ser seguidas. Se todo mundo estiver seguindo essa exigência, isso faz com que automaticamente o país ganhe como um todo, né? Nós não podemos só concentrar também em alguns. Então, a partir do momento que talvez alguns poucos estão conseguindo exportar, mas por quê? Será que não é porque os outros não estão tendo acesso a esse conteúdo? Então, vem uma coisa meio democratização, que a Granter também está por trás para conseguir. Vamos democratizar essa informação. E no final, qualquer pessoa que a gente conversar, e eu tenho certeza, nosso primeiro episódio foi assim, e os próximos eu tenho certeza que esse assunto sempre vai vir à tona, é o conhecimento.
né, o conteúdo. Então a Granter é uma empresa que traz tecnologia para fortalecer o agro. Como? Através de conteúdo, através de dados, através de tecnologia. Colaboração, né? Que é um mercado super colaborativo. Acho que essa é uma grande é, vantagem do agro, né? Você tem impressionante. concorrente, mas no final você tem uma colaboração gigante. Tanto é que as cooperativas estão aí, né? As cooperativas do agro, meu Deus, né? Uhum. E essa sinergia, né? O compartilhamento, porque a gente compartilha da visão. Eu não estou falando aqui só porque eu sou o protagonista, não me coloco nessa posição, mas essa interação com grandes líderes aí do agro, falando de Santa Catarina agora, mais a nível Brasil, mas o quanto a gente compartilha da mesma visão, isso é muito gratificante. E compartilhando a mesma visão, a gente consegue contribuir ainda mais e gera esse espaço de sinergia e no ambiente corporativo, colaboração. Então a gente tem um desafio, preciso da tua mão aqui para o cliente, né? Por que não? Aqui vou precisar disso. Não, bora. Às vezes troca, Cláudio, preciso de uma mão aqui. Bora, Granter. E a equipe também. Gente, vou precisar. E o agro não para, né? Estava falando com o teu irmão antes ali. Não, porque daí o sábado, domingo, cara, no agro. Não né? tem isso. O porco não dorme final de semana. Não dorme final de semana. Né? Não tem Netflix. Não precisa da comida porque final de semana o suíno não vai comer hoje. Fica tranquilo que ele sabe que é sábado e domingo. Exatamente. E a bovinocultura da mesma maneira, especialmente aí você pega o gado leiteiro. Nossa, quanto demanda, né? Gado, suíno, plantação. Avicultura. Não pode deixar de regar, não pode deixar de colher. Né? Não tem isso. Então, o monitor, quem monitora no final das contas está lá o produtor, né? Tem a expressão ali, o olho do dono que engorda o boi. No final das contas, ele sintetiza isso porque ele tem que estar lá monitorando para que a coisa aconteça. Então, a gente reconhece também essa vida desafiadora, né? Árdua, especialmente na agricultura familiar, aí, que é o próprio... vai tirar férias. Como assim, né? Então, aproveita aqueles intervalos entre um lote e o outro. Na bovinocultura de leite também não é assim, né? Porque ela é uma operação continuada e sábado, domingo, segundo, feriado, não tem. E tu também, como CEO de uma empresa que atende ao setor do agro, duvido que tu nunca recebeu uma ligação do cara querer falar contigo no final de semana. Não, mas vamos fazer uma reunião? Vamos. Segunda a sexta? Não, sábado. Porque é um dia de expediente para ele, né? Eu estou trazendo aqui. Sim. A Granter talvez não se relacione diretamente lá com o produtor na negociação. Mas o que eu estou trazendo é o agro e quem está no agro, independente de você ser o produtor, o comprador ou o vendedor, mas você como empresa de tecnologia vinculada ao agro, a tua demanda ela pode aparecer também respeitando que não tem um segunda a sexta. Segunda a segunda. Eu tenho um exemplo aqui que, vamos lá, vou pegar essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É coisa horrível. Aconteceu aqui, né? Tem um cliente aqui no Vale do Itajaí, de vez em quando aqui, Rio do Sul, aquela região ali, é desafiada também, né? E então... Foi recentemente também, Foi recentemente, né? Então, como é que a gente acaba atuando também? Porque a ração tem que chegar para os animais. Então, quando você vê um cenário desse que está se formando, a gente interage muito com o cliente e aí não tem tempo, né? Não tem tempo ruim, sábado, domingo, que for preciso dos estoques no campo para me organizar o planejamento. Tem lugar que não vai ter acesso para o caminhão no final de semana, então eu quero saber dos estoques para priorizar aquelas propriedades, aquelas comunidades cujo acesso é prejudicado. Então vamos encher de ração lá, de uma forma organizada, né? Antecipadamente, para que, diante do desafio, os animais não sejam ainda mais impactados. Né? Então, a gente acaba contribuindo e interagindo bastante com o cliente. Aí é aquele negócio, a gente está de mãos dadas aí com o cliente mesmo para atender. E essas são as adversidades que a gente acaba encarando. E um exemplo que não tem sábado, não tem horário, não tem
precisamos ver isso, ó, alerta, bora, alerta também, tamo junto. E como é que tu vê a Granter para os próximos anos? Tem agora esse novo desafio, né? Mas pelo jeito e pelo que a gente conversa, tu é um cara inquieto, né? Tu é um cara daqueles fuçadores. Qual é o plano? O que tu... Esses dias até conversando eu te perguntei sobre isso, né? O empresário que monta uma startup, empresa de tecnologia, se fala tanto sobre esse mundo da tecnologia, que o cara abre a empresa, monta a startup, e aí ele acaba vendendo a empresa. Uhum. Parece que isso é o trivial e o comum para todo dono de uma empresa de tecnologia, mas esse não é o plano do Clovis. Sinto que a paixão e a vontade do Clovis é de ficar ainda por muito tempo à frente da operação, trabalhar, né? Aproveitar a vida, que eu sei que tu faz e sabe fazer isso muito bem, mas o plano é mais ideia, mais desafio. Eu converso com o pessoal aqui da empresa. A ideia de vender, simples ideia, eu já tive abordagens, obviamente, mas a ideia de vender, não vou vender, porque não é uma questão econômica. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E aí eu vou fazer o quê? Eu tive uma história esses dias que também foi uma grande inspiração. De uma pessoa compartilhando lá de uma instituição que tinha acumulado um recurso razoável, e ele falando, mas o que eu vou deixar de legado? Dinheiro em caixa? E então ele traz esse negócio do legado, e que incrível isso, né? Então o que nós podemos deixar de legado? Então eu tenho muito mais a fazer ainda, quanto para gerar riqueza no campo. E então a ideia de vender não me atrai, né? Não fecho portas. Sim, assim, não absolutamente. É que não quero e não estou à disposição, mas não. nesse momento tu tem uma premissa muito mais importante do que simplesmente a parte econômica. Não é isso que está me movendo. É o propósito que me conecta com os colaboradores. E tem uma outra experiência, Galotti. Tem ótimos empreendedores na Granter que comprometidíssimos e que vieram de um processo de layoff, e a experiência não é agradável, né? E na minha avaliação, às vezes um processo de layoff é ok, uma grande empresa foi lá, assumiu, e essa equipe que já tem interna não... Então isso acaba gerando no meu ponto de vista, gera um ruído, né? No mercado, por parte dos colaboradores. São as pessoas, a nossa bem mais precioso, todo mundo fala isso, né? Não tem como ignorar. Então, e aí o trabalho que a gente vem fazendo com a cultura da Granter, orientada por valores, e eu acho que é nessa direção. Para quem não conhece, quais são os valores que estão na parede da Granter? Vamos lá: comprometimento, respeito, coragem. Me ajuda ali, Alex? Integridade, compaixão. Cara, compaixão, né? Integridade. Bom, esses valores. Integridade é inegociável. Comprometimento. Os valores todos são inegociáveis, né? Comprometimento, excelência. Então a gente não entrega um negócio, precisa entregar, entrega. A gente sobe a régua. Nosso processo de qualidade é meu orgulho. Meu orgulho do nosso processo de qualidade, a gente entrega nível de... sistema dando pau, não sei aonde. Me mostra. Né? A gente entrega um negócio com realmente excelência. Né? A busca pela excelência. Excelência, quando é que você atinge? Né? A gente está com a busca pela excelência... Mas o negócio é manter a régua sempre próxima dela. Né? Não é a excelência, mas é a busca. É sempre tentar entregar o melhor. Tá ali, é um valor. E respeito. Né? E respeito... A gente está fazendo um trabalho muito rico da cultura, que é identificar, né? Porque não é o que está escrito ali, o comprometimento. Valor comprometimento. Eu já vi isso em muito lugar também, legal. Mas, de alguma maneira, você tem que explicar o que significa comprometimento para você, é diferente para uma outra pessoa, é diferente para o meu colaborador. E aí a gente está fazendo
Muito legal esse trabalho. O que significa comprometimento? Consenso. O que nós valorizamos dentro do comprometimento? Nós valorizamos isso. O que nós não valorizamos? Quando acontece isso é um exemplo do que a gente não valoriza e ele fere o valor comprometimento. E assim, respeito. Né? Para também não dar margem, porque se cada um entende o que é respeito, ou falta de respeito de maneira diferente, a gente ter ali na parede ele não significa muita coisa. Né? Então, comunicar isso adequadamente com o responsável por gente e gestão, a gente valorizar, ter esse olhar compaixão, né? Nas adversidades, a gente, vem cá, dá a mão aqui, você sempre está comigo, estou contigo. Né? A gente vai lá, que é mais do que a empatia, né? Nossa, eu sei que é difícil. Né? A compaixão já vai um pouco além, que é, eu sei que é difícil e eu tomo uma atitude, né? É sim, com ação. Ato, fato e ato. Eu sei que existe, eu sei que está acontecendo, está lá na minha parede, vou passar desapercebido. Não está só na parede. Não. Faz parte da essência, faz parte do que a Granter acredita. Né? Eu pedi para te falar sobre isso e para te falar esses valores, porque da tua fala, do jeito que tu apresentou, do jeito que tu falou da empresa, e aí quando a gente pega esses valores e vê que isso está enraizado no Clóvis e na equipe, para também quem está nos acompanhando entender o que está por trás dessa marca, o que está por trás dessa empresa, né? O porquê que conseguiu chegar. Né? Nosso objetivo é bater papo com o empresário, mas é inspirar, fazer com quem está lá do outro lado da tela, quem está lá do lado da câmera, olhe, escute e fale, cara, se é para fazer, eu vou vestir a camisa. Se é para fazer, eu vou abraçar a causa. Né? E acho que isso tu imprime em tudo que tu acaba botando a mão, tanto é que tem 3, 4, 5 coisas aqui que tu falou que o impacto é gigante, 22 milhões, não sei quantos mil. Porra, a base que você está criando e o envolvimento é gigante. Aquilo que eu falei lá no princípio da curiosidade, né? Que está ali num dos valores que é a criatividade. Como é que a gente estimula isso? Um ambiente criativo. Né? Pô, tem uma oportunidade aqui, acho que isso aqui poderia ser interessante. Traz. Né? A gente vai acolher a ideia, avaliar, debater, sim, mas o espaço da criatividade ele está disseminado, tem todo mundo aqui na Granter, o suporte, o desenvolvimento, a qualidade, todo mundo está com o valor, né, junto consigo também e estimulado. Né? E com a mesma mensagem, com o mesmo exemplo que eu falei, porque é encantador você entender como é que a coisa funciona e você está lá agindo desde o suporte. O cliente precisou disso, você começa a interagir com aquele negócio, começa a aprender sobre aquele negócio, como é que aquilo funciona. Então esse aprendizado ele vai formando uma base de conhecimento que esse colaborador que no futuro está contribuindo com outras áreas, né? Ou aqui, ou onde for, porque o nosso papel também não é aprisionar, né? A gente gerar conhecimento. Tem uma frase, acho que foi do Ford, que ele fala, eu prefiro capacitar, treinar e eventualmente essa pessoa alçar outros voos do que eu não treinar e eventualmente ele ficar. Então, vamos lá, é estimular esse crescimento. Tem agora frases, né? O Clóvis de Barros Filho, xará, fala, se isso aqui é para 2, 3, então é para mim. Isso, né? Se um negócio vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Porque senão você vai fazer o quê? Fazer por fazer. Vou fazer por fazer. Porque isso aí é mais do que... A gente fala de tempo, né? O que é o... vai perder tempo. Cara, não tem perda de tempo. É vida, né? Cara, aquele espaço da tua vida você está desperdiçando com um negócio feito sem significado. Não tem como isso ser viável, né? Ser aceitável. Então, normalmente as empresas que começam e que elas acabam em algum momento não tendo sucesso, não estou generalizando dizendo que todas são isso, mas às vezes é porque, por mais dedicado que o cara seja, ele não está fazendo
talvez o máximo que deveria fazer. Talvez ele está errando, pecando em alguma coisa da estratégia. Ou o motivo por trás, você pode ser dedicado, né? Você pode ser um cara que trabalha 24/7, né? Ou seja, workaholic mesmo. Mas isso não significa que só por isso vai dar certo. Às vezes a essência por trás, o motivo, né? Ah, eu sou workaholic, trabalho 24/7. Qual é o meu motivo principal? Cara, eu preciso faturar, ganhar dinheiro. E às vezes o cara não fica na areia movediça, areia movediça, areia movediça. Por quê? Porque, cara, não é isso que vai te mover. Até porque se você está em busca do recurso econômico, aí você vai enfrentar todos os desafios e dificilmente você vai chegar lá. Uhum. Teve uma pessoa... Tem uma consequência. Tem uma frase que ela é mais diretamente relacionada ao negócio. Se o projeto é bom, o dinheiro aparece. Uhum. Né? Porque é isso. Você, primeiro, o que você vai fazer? Que problema você vai resolver? E aí o restante, as coisas se tornam mais fáceis, porque você está comprometido com aquilo, está apaixonado em resolver, apaixonado por aquilo e vai resolver aquilo porque virou uma missão tua. Uhum. E aí o resto acaba favorecendo, você cria um ambiente de colaboração com quem está sendo afetado e as coisas passam a vir. E a Granter, você diz que no momento ainda não, vender. Mas a Granter, o Clóvis, olha para o mercado? Está olhando para ver quem que está aparecendo? Talvez comprar? Não, nesse momento ainda não, mas a visão, eu gosto como ideia, não é o momento nem para um nem para outro, Uhum. mas a ideia que mais me apraz se é para criar uma estratégia que seja, como é que é, sonhar grande e sonhar pequeno, dar o mesmo serviço, né? É o mesmo trabalho. Então, que seja uma ideia de crescer para comprar, né? Que tipo de empresa, que tipo de negócio que pode estar no nosso radar, né? Fazendo um trocadilho aqui com o radar BOF. Uhum. Fomos felizes no nome, inclusive, por conta disso, né? Põe no teu radar esse boi. Então, tem que estar no radar o que tipo de oportunidades ou de novas parcerias com outras empresas, agregar com os nossos produtos. Mas a estratégia, a ideia, pelo menos, eu prefiro da ideia de crescer o suficiente para poder comprar do que ser vendido. Esquecemos alguma coisa? Tem algum... Esqueci? Não, falamos do Radar Bob, falamos do meu lote, RSUI. Favo tá que tá. Fala mais um pouco da Favo. Acho que a Favo a Favo é uma plataforma no code, né? Pela sua definição técnica, seria uma plataforma no code. Mas, no entanto, no final das contas, é uma plataforma de automação de processos e extremamente facilitada, pensada no usuário lá na ponta final, com recurso de arrastar e soltar, você cria seu sistema, seu próprio banco de dados, totalmente web. Esses recursos a própria plataforma disponibiliza para um aplicativo nativo, né? Não é um web acessado no aplicativo, porque precisa ser offline. Uhum. Então, o que você acabou de criar, você pode disponibilizar no aplicativo e passar a coletar. Numa tarde, você tem uma nova funcionalidade inteira no sistema, né? Bem planejado. E, ao final das contas, o que a gente acabou, dia 15, agora próximo, a gente vai publicar no Favo a área de dashboards. Então, fechando o circuito inteiro de coleta, análise e gestão, né? Ali atrás você falou que daí dá para monitorar as pessoas estão atuando lá no campo. Uma visão um pouquinho diferente, na verdade, é favorecer as pessoas que estão lá no campo, facilitar o trabalho delas que estão lá no campo, né? A gente pegou cases incríveis aí que a pessoa passava segunda, terça, quarta e quinta no campo, atuando e passando em Excel e com notebook, às vezes colocava no Excel, depois tirava sexta-feira para digitar no sistema. E com o Favo a gente conseguiu transformar isso
Não que ele vai na sexta-feira, porque daí isso é uma decisão de gestão, né, de quem está gerindo aquela equipe. Mas ganhou um colaborador na sexta-feira para outra finalidade que não aquela de digital, que ele já coletou o dado lá no campo. Né? Vocês acabaram com o retrabalho. Numa análise muito simplista, tem 20% de ganho de largada, porque ganhou um dia na semana. Uhum. Então, favorecer a coleta de dados no campo, trazer essas informações e possibilitar que você faça uma gestão coletiva dessas informações coletadas no campo, o Favo está pronto. Né? E está fazendo isso hoje já com alguns exemplos de sucesso. Granter.com? Granter.com.br, né? Ali vai ter acesso às plataformas. O Favo tem um site específico, é favo.io, né? Que daí ali tem o site, explica o que é, e aí sim as possibilidades de entrar em contato conosco, que a ideia, a nossa equipe obviamente vai entrar em contato para entender a dor, a necessidade, e a gente vê se faz sentido, se de alguma maneira a gente consegue também lá gerar riqueza. Muito bom. O que tu diria para o Clóvis, lá atrás, Campos Novos, ligando a internet de escada para ver uma moto, para ver um negócio, e olhando esse Clóvis, olhando para o mercado, e aí quem está sentado ali frente a frente é o Clóvis de hoje. Mais vivido, mais experiência, construiu um mega de um negócio. Qual é o conselho que se daria para aquele Clóvis lá atrás? Bom, primeiro vai, né? Se tem uma ideia que você acredita, vá. Né? O Thiago, fundador da Hiper, tem um livro que fala o que te impede, faz muito sentido. Né? Tem uma ideia, um projeto, você quer que aquilo quer fazer acontecer? Vá. Né? A ideia é boa e a pergunta que fica é o que te impede? Então, o que eu diria para o Clóvis lá de trás e que deu certo, né? Isso aconteceu de fato, né? O que te impede? Bora! Né? O que eu estou perdendo em tomar esse risco, ter essa iniciativa, ter a atitude de fazer acontecer? Então, talvez ele pudesse ter feito até um pouco antes, né? Mas deu tudo certo, tá dando tudo certo. Se desse para puxar o telefone, mensagenzinha, 30 segundos. A única garantia que eu te dou é, se tu apertar em enviar, todos os smartphones do mundo vão receber essa mensagem. O que o Clóvis falaria? Vamos lá. Como empresa de tecnologia, né, a ideia de que uma empresa nasce e prospera numa jornada caminho feliz, ela pode estar equivocada. Então, vá, né, tenha um pouco de loucura, mas não seja tolo, e tenha muita resiliência, né? 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir, mas só a insistência também não. Então você precisa ter resiliência. Os desafios vão aparecer. Você tem mecanismos para que se torne mais fácil, o que eu já falei ali atrás. Vá, busque fazer aquilo para gerar valor, depois as coisas se tornam mais fáceis. Não significa que não vai ter desafio. Então a resiliência é muito importante no empreendedorismo, né? Não se abalar facilmente com desafios que às vezes aparecem. Insista no teu propósito, que muito provavelmente você vai ter sucesso. Muito bom. Cara, tive o prazer de conversar com o Clóvis Rossi, CEO da Granter, que tem uma história, que tem uma jornada. Mais uma vez aqui te agradecer, né? Como eu falei, motociclista como eu, e temos o privilégio de fazermos parte do mesmo motoclube, né? O General Custom, e dentro do mundo do motociclismo a gente tem uma forma de se tratar, e eu vou usar essa forma para te agradecer, e te agradecer como a gente se chama carinhosamente dentro dos motoclubes, de irmão, né?
fazemos parte de uma família general. E eu queria te agradecer pelo teu tempo, pela conversa, pelo bate-papo, pela tua história. Muito feliz de ter o Clóvis aqui comigo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Galotti. E da mesma forma, desejo o máximo sucesso também para você na tua empreitada aqui com FigaBiz, FigaBizCast, e nas tuas iniciativas. Tem aqui um irmão para te apoiar e conta sempre comigo. Muito obrigado, cara. Pessoal, agradeço imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando. Não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, @FigaBizCast. Ativem o sininho todas as segundas-feiras, o programa é semanal. Esse aqui é o nosso episódio de número 2, que eu tive a oportunidade de conversar com o Clóvis. E antes de agradecer os nossos patrocinadores, Clóvis, Lujan, meu grande amigo, grande parceiro, responsável pela Stannis Tap Floripa, cervejaria Stannis, que é de Jaraguá do Sul, mas ele hoje tem aqui a Stannis na Grande Florianópolis, unidade no Square SC, na SC 401, e no dia 4 de junho, inauguração da nova unidade lá na Mercadoteca Passeio Sapiens. Lá no Sapiens. E ele, nosso parceiro, mandou isso de presente para os nossos convidados, então eu queria te dar isso aí, mais uma vez te agradecer. E agradecer também aos nossos patrocinadores, IoPoint, mais que um ponto eletrônico, Xfin Advisory, soluções personalizadas para aumentar a eficiência na estrutura de capital, Plugin, estúdio criativo, Granter, tecnologia para fortalecer o agronegócio, e Bugby, vida leve e sem frescura. Lembrando a todos, acesse bugby.com.br, cupom FIGA10, na hora que for fechar o seu carrinho, aplica o código e receba o seu desconto. Um grande abraço, estarei aqui todas as segundas-feiras a partir das 18 horas e até semana que vem. FigaBizCast, o insight que faltava em sua rotina dos negócios.